vídeo de hoje eu vou falar sobre as confissões de um crematório. Essa edição da Dark Side também ficou linda. Ela tem a capa dura toda em relevo, com os detalhes bem bacanas. O corte é todo vermelho, tem a fitinha marcadora, é super caprichosa. Essa edição da Dark Side eu gostei bastante. A autora é a Caitlin Doug e o livro conta exatamente sobre a história da Kate. Quando ela era pequena, ela não tinha muito contato com a morte. Então, quando ela teve o primeiro contato, quando ela viu a primeira pessoa morrendo na frente dela, ela teve um trauma muito grande. E depois que ela superou esse trauma, ela se tornou uma pessoa fascinada pelo mundo da morte. Então, ela queria desvendar todos os segredos da morte. Ela estudou muito sobre isso. Ela era um pouco rebelde na adolescência dela, era aquela gótica, emo, enfim. Ela andava, queria chamar atenção, porque ela estava fascinada pelo mundo da morte, ela achava que dessa forma ela estava entrando naquele mundo. Ela cresceu, se tornou adulta e entrou para trabalhar num crematório. E o livro conta sobre as experiências dela dentro daquela empresa, daquele crematório. No crematório, ela teve conhecimento sobre várias culturas, crenças e rituais em torno da morte. E ela foi pesquisando isso, até entrou na faculdade. O livro conta sobre isso, sobre a aceitação da morte, né? A nossa cultura ocidental, ela não aceita a morte, ela tenta de todas as formas esconder a morte e negar a morte, né? A morte é o fim, não tem como a gente controlar. Mas a Kate, ela mostra pra gente que não é bem assim que deve ser, né? A gente tem que planejar a morte. Tanto é que na capa do livro tá escrito: um livro para quem planeja morrer um dia. Ela tem várias sacadas inteligentes, várias tiradas sarcásticas dela. Isso torna o livro muito mais legal e a gente tem um entendimento muito maior da morte, coisas que a gente não pensava, né? E tem uma parte que a Kate vai no spa e ela conversa com uma mulher, diz o que ela trabalha. E a mulher, de certa forma, ela fica assim, na defensiva, né? Porque em muitas culturas a cremação é vista como pecado. No pensamento lógico da crença, se Jesus vai voltar e arrebatar todos os corpos, o corpo tem que estar inteiro. Então, essa atitude de cremar o corpo, tornar tudo em pó, para eles são pecado. E aí a Kate, de uma maneira divertida, ela fala: mas e se por acaso você estiver nadando numa praia e um tubarão vier e comer metade de você? Você não vai para o céu porque você não está inteiro? Então é um livro que faz a gente pensar muito em tudo que a gente pensa sobre a morte, que às vezes o nosso ponto de vista não é certo. Também o bacana da Kate é que ela estudou muito para fazer esse livro dela. Ela tem um site, tem um canal no YouTube que ela responde perguntas, né? Pergunte para um agente funerário, o nome do site dela. Então ela estudou muito sobre isso, ela teve muitos livros, e tanto é que no livro dela ela faz citação de vários livros e no fim do livro tem todas as referências dos livros que ela citou. E o bacana do livro é exatamente isso, né? Bater de frente com o tal politicamente correto da não aceitação da morte e aceitar a morte de maneira natural e não negar ela, né? Como todos fazem. Muitas culturas preparam seus mortos e na nossa cultura não. A gente simplesmente entrega o nosso ente querido para a funerária preparar. A gente não tem esse contato com a morte, a gente tenta negar, tenta sair de perto da morte. Então o livro mostra isso, que a gente tem que aceitar e não negar a morte como ela é negada, né? A gente tem outra visão com as palavras da Kate, né? A gente para um pouco para refletir, para pensar de que forma a gente quer tratar a morte. Será que a gente já pensou que um dia a gente vai morrer? Será que você vive realmente para morrer ou você simplesmente foge da morte? Eu achei muito legal a maneira que a Kate trata a morte, a maneira que ela mostrou pra gente, sem pesar. Não é um livro pesado, é um livro bem bacana, dá para todo mundo ler, entender e entrar mais na questão das culturas, das religiões. Ela trata tudo isso, explana de uma maneira maravilhosa, explica tudo direitinho. E eu achei muito bacana o livro e eu recomendo e acho que você deveria ler Confissões de um Crematório.